Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso evento, este módulo 7, sobre direito processual civil. E teremos agora a conferência O Poder Geral de Efetivação da Tutela Específica. O nosso palestrante é conhecido de todos, já participa de atividades da escola há algum tempo e é autor com obra bastante difundida na área do direito processual civil. De qualquer maneira, faremos a apresentação. O professor Fred Didier Júnior é livre docente pela Universidade de São Paulo, é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade Federal da Bahia, atuando também como advogado. Então, sem mais delongas, passa a palavra ao professor doutor Fred Didier Júnior. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Ricardo. Mais uma vez, obrigado pelo convite de vir para a escola da 4ª Região, do TRF da 4ª Região. Uma satisfação muito grande para mim e especialmente vir a Curitiba, cidade onde eu tenho grandes amigos e cidade de que eu gosto bastante. O tema que foi sugerido, quer dizer, foi pedido para falar, é tema da mais alta relevância, embora se trate de um tema um pouco hoje esquecido. Ele já foi mais pop há uns 15 anos atrás, mas aí outros temas vieram e hoje são temas da moda como precedente e tal, acabaram superando esse tema, que é um tema já um tanto quanto antigo e que está adormecido, tanto doutrinariamente quanto na prática. Então, meu objetivo aqui é trazer para vocês algumas reflexões sobre esse dispositivo que é o parágrafo 5º do artigo 461. Queria saudar o meu amigo Samuel, que acabou de chegar, e agradecer pela gentileza de ter invertido comigo a pauta para eu poder voltar ainda hoje para Salvador. Amanhã de manhã eu tenho um compromisso com minha filha na escola, então se eu não voltasse hoje ia dar problema para mim. Problema familiar, obviamente. Então, vamos começar com o seguinte. A primeira coisa que eu vou falar, vou fazer uma introdução com alguns conceitos fundamentais sobre o tema. Eu quero fazer esse esclarecimento conceitual para a gente poder se comunicar melhor. Então, a primeira coisa que eu quero distinguir para vocês aqui é a distinção entre ato ilícito e dano. A distinção entre ato ilícito e dano é uma distinção muito importante, embora pouquíssimo trabalhada, sobretudo pela literatura do direito civil no Brasil. Porque o que acontece? Você pega um livro como Orlando Gomes, que é um mestre civilista, inclusive da minha terra, da minha faculdade, Orlando Gomes ele mistura ilicitude com dano, tanto que ele diz que ato ilícito é aquele que causa dano. Ato ilícito é aquele que causa dano. Mais ou menos como está no Código Civil de 16. Que quando fala em ato ilícito, lá na parte introdutória, remete, tem um artigo no Código 16 que dizia que o ato ilícito é aquele em que o sujeito causa dano doloso ou culposo em outra pessoa. Há uma confusão aí entre ato ilicitude e resultado da ilicitude, que é o dano. Você pode ter dano que decorra de ato lícito. Atos lícitos podem causar dano. Um exemplo processual de ato lícito que causa dano é a execução provisória, que depois teve a sentença reformada. A execução provisória é lícita. Se a sentença foi reformada depois, todos os danos causados em razão da execução provisória são danos causados em razão de uma execução lícita. Então você pode ter dano sem ilicitude, assim como você pode ter ilicitude sem dano. Não é porque o ato não causou dano que ele deixa de ser ilícito. A ilicitude
tem a ver com contrariedade ao direito. É um comportamento contrário ao direito. Às vezes o comportamento é contrário ao direito e ainda não causou dano algum. Ele não perde a natureza de ilícito. O que ele deixa de ter, ou nem chega a ter, é a aptidão para gerar responsabilidade civil. Porque esse que é o ponto. A gente aprendeu a estudar ato ilícito como um fundamento da responsabilidade. Então a gente via a ilicitude como fundamento da responsabilidade. Daí a confusão que se faz entre ilicitude, dano e responsabilidade. Ora, responsabilidade tem a ver com dano, não necessariamente com ilícito. Você pode ter responsabilidade civil por atos lícitos. E a ilicitude não tem necessariamente a ver com dano. Você pode ter ilícitos danosos e não danosos. Assim como você pode ter ilícitos culposos e não culposos. Então a ilicitude, ela pode ser danosa ou não danosa. Então é preciso que a gente separe as duas coisas muito claramente. O estudo da tutela específica, ele exige da gente essa separação entre ilicitude e dano. Pois bem, exatamente porque a ilicitude e o dano são realidades distintas, às vezes ligadas, mas não necessariamente ligadas, é que o direito ele se organizou de modo a dar ao sujeito tutela contra o ilícito e tutela contra o dano. Quer dizer, existe o direito a obter proteção contra a ilicitude e existe o direito a obter ressarcimento do prejuízo. São coisas diferentes. Uma coisa é a tutela contra o ilícito, outra coisa é a tutela contra o dano. Essa separação é, ao meu modo de ver, o ponto-chave para poder compreender a tutela específica. Pois bem, a tutela específica como a doutrina diz, é a tutela que tem por objetivo fazer com que o titular do direito obtenha do processo o exato resultado que aquele direito projeta. O objetivo é que o processo confira a quem é o titular do direito o específico resultado que aquele direito projeta. Então, a tutela específica é uma tutela em que há coincidência entre o resultado almejado pelo direito material e o processo. O contrário de tutela específica, pelo menos o que a doutrina estabelece, é a chamada tutela do equivalente. Tutela do equivalente. Veja que eu estou usando o termo tutela do equivalente e não tutela do equivalente em dinheiro. Estou falando tutela do equivalente. Por quê? Vou tentar dar um pequeno panorama para vocês entenderem. Se vocês pegarem a legislação do Código Civil de 16 e pensar nas obrigações de fazer e de não fazer, a tutela específica de uma obrigação de fazer ou não fazer seria o fazer ou o não fazer. Eu teria que ir ao judiciário, pleitear o fazer, que é o devido, ou o não fazer, que era o devido. Sucede que o Código Civil de 16, ele não prestigiava a tutela específica. Para o Código Civil de 16, as obrigações de fazer e não fazer, uma vez inadimplidas, não geravam direito à tutela específica. Geravam direito à tutela do equivalente em dinheiro. Ou seja, você tinha que transformar a prestação de fazer e não fazer em dinheiro. Então, a primazia da tutela, das obrigações de fazer e não fazer no âmbito do Código 16, não era da tutela específica, e sim da tutela do equivalente em dinheiro. Se você não obtinha do judiciário o exato resultado que aquele direito material projetava, mas sim o seu equivalente em dinheiro. Ora, pensem numa tutela de dinheiro. Eu tenho direito a dinheiro. Quando a gente hoje executa um crédito no nosso processo civil, pode o exequente, os senhores sabem disso, depois de penhorado o bem, optar por não levar o bem a leilão e adjudicá-lo. Ao adjudicar o bem, percebam, ele está recebendo em coisa o valor em coisa daquele dinheiro. Quer dizer, em vez de receber dinheiro, ele recebe o equivalente em coisa. A adjudicação é uma forma de tutela do equivalente para as prestações pecuniárias. Que em vez de eu receber dinheiro, que seria a tutela específica,
eu recebo um equivalente em coisa daquele dinheiro, que é o que é a adjudicação. Ora, embora a tutela específica seja um problema relacionado a qualquer tipo de prestação, fazer, não fazer, dar coisa ou dar dinheiro, os estudos sobre a tutela específica acabam se concentrando nas obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Por quê? Por uma razão muito elementar. Normalmente, o padrão do nosso ordenamento sempre foi de que se a obrigação é pecuniária, a tutela vai ser específica. Tanto que não se fala tutela do equivalente em coisa para remunerar o dinheiro. Veja que a adjudicação é um negócio muito excepcional. Se eu tinha direito a dinheiro, eu ia à justiça, cobrava dinheiro e poderia obter dinheiro. Já fazer, não fazer entrega de coisa que era diferente. Veja que, conforme eu disse, no Código Civil de 16, a tutela de fazer e não fazer não era prioritariamente específica. Ela era, ao contrário, prioritariamente do equivalente. A tutela específica era vista como algo excepcional. Por as razões históricas várias, uma delas é de que partia-se do dogma de que o sujeito não poderia ser obrigado a fazer o que ele não quer fazer. Se ele não quer fazer, ele não pode ser obrigado a fazer. Então, ele paga para não fazer. Ele transforma o fazer dele em dinheiro, ele paga e não faz o que deveria fazer. É uma visão, hoje, aparentemente absurda, quando a gente pensa que há deveres de fazer e não fazer, não patrimoniais, como, por exemplo, o dever de não poluir. Imagine se eu tivesse que buscar tutela do equivalente em dinheiro para o dever de não poluir. Eu vou ao judiciário pedindo para que o sujeito não polua. Ele diz, eu não sou obrigado a não fazer o que eu não quero fazer. Então, eu vou pagar para poder fazer, então transforma isso em equivalente em dinheiro. Isso seria uma ideia absolutamente estapafúrdia. Mas era o que se pensava em 1916. Sobretudo porque naquela época não se falava muito em direitos sem conteúdo patrimonial. O tempo foi evoluindo, vem Getúlio Vargas, na década de 30, e promove aquele decreto, até hoje vigente, que é o decreto 58 de 1937, que regula a promessa de compra e venda irretratável. Ali foi um passo muito significativo na tutela específica, porque garantiu ao adquirente, ao promitente comprador de imóvel, o direito à adjudicação compulsória do imóvel, uma vez adimplidas as prestações. Veja que até aquela época, o sujeito poderia pagar as prestações todas, terminava de pagar as prestações, e aí o vendedor tinha que transferir a propriedade. O vendedor podia dizer, não transfiro porque isso é uma obrigação de fazer e eu não quero fazer. Pago as arras e não transfiro. Porque o sujeito não tinha direito à tutela específica dessa obrigação de fazer. Com esse decreto 58, surge o direito à tutela específica da obrigação de declarar vontade consistente na transferência da propriedade no compromisso de compra e venda que tenha sido adimplido. Uma revolução. Tanto que, a partir daí, começam a surgir, até mesmo no Brasil, estudos sobre tutela específica. Um assunto que uma tutela específica, finalmente. Tutela específica que não fosse dinheiro, né? Uma tutela específica de obrigação de fazer. O tempo foi passando, chegamos ao Código de Defesa do Consumidor, dei um salto aí significativo, né, de 50 anos, mas para poder não cansar vocês, mas chegamos ao Código de Defesa do Consumidor em 1990, e ali realmente houve ali é um marco muito significativo da tutela específica, das obrigações não pecuniárias, porque o CDC, os senhores sabem disso, generaliza a tutela específica para as relações de consumo. Quer dizer, o consumidor passa a ter o direito à tutela específica. A tutela só não será específica, diz o CDC, em duas hipóteses. Se o consumidor não quiser, se o consumidor não quiser, ou se for impossível a prestação. Então, a lógica se inverte completamente. Veja que até então, a tutela específica, ela não era prioritária. E bastava o devedor não querê-la, que ele pagaria, compensaria em perdas e danos. Iria para a tutela do equivalente em perdas e danos. Com o CDC, não. Com o CDC, tudo muda de figura. A tutela específica passa a ser prioritária nas relações de consumo
e ela só não ocorrerá se o credor não quiser ou se a prestação for impossível. Isso foi uma revolução no direito privado no Brasil. 4 anos depois, vem a reforma de 94 do CPC, dezembro de 94. Nessa reforma de dezembro de 94, surge, com a redação que nós temos hoje, o artigo 461, que é esse que eu vou tratar aqui. O que o 461 fez? Pegou o que estava no CDC e generalizou para o sistema de um modo geral. O 461, no Brasil, o nosso 461 do CPC, generalizou a tutela específica, numa verdadeira guinada de 180 graus. Guinada de 180 graus, porque nós saímos de um sistema em que a primazia era da tutela do equivalente em dinheiro para as obrigações não pecuniárias, para um sistema da primazia da tutela específica nas obrigações não pecuniárias. A partir de 95, né, assim que entrou em vigor a reforma de 94, no Brasil, um dos pilares da execução no Brasil, é um dos princípios que eu reputo regente da execução no Brasil, é o princípio da primazia da tutela específica, que só não será obtida se por vontade do credor ele disser, não, eu prefiro as perdas e danos, ou a prestação for impossível. Esse é um histórico para que os senhores saibam onde nós estamos nessa evolução. Pois bem, a tutela específica, ela se divide em 3 espécies. Existem 3 espécies de tutela específica. Vamos examinar cada uma delas. Primeira, a chamada tutela inibitória. A tutela inibitória, tutela preventiva, é a tutela contra o ilícito. Contra o ilícito. Observem o que eu estou falando. Tutela inibitória é a tutela contra o ilícito. O que se objetiva com a tutela inibitória é impedir que o ilícito ocorra. Ora, se o objetivo é impedir que o ilícito ocorra, se a tutela é só contra o ilícito, é absolutamente irrelevante discutir a ocorrência de dano, absolutamente irrelevante. Quer dizer, a existência ou não de prejuízo é um dado que está fora do âmbito da cognição do juiz. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes. E exatamente porque a tutela é contra o ilícito, é irrelevante discutir culpa. É irrelevante discutir se há vontade na prática do ilícito. Se o ilícito é culposo ou doloso, isso é irrelevante. Para a tutela inibitória, isso é relevante. A cognição na tutela inibitória se restringe a investigar se o ilícito pode ou não ocorrer. Quer dizer, se aquele comportamento tido por ilícito pode ou não ocorrer, está em vias ou não de ocorrer, porque é uma tutela preventiva. Discussão sobre culpa, discussão sobre dano, fogem à tutela inibitória. E aí há uma discussão grande, inclusive uma discussão com meus amigos aqui do Paraná, Marinoni, sobretudo, e Serginho Anenhart, que falou ontem para vocês, não foi? Serginho falou. Desse ponto eu compactuo com o Sérgio e nós dois divergimos de Marinoni, o que é uma situação inusitada, porque nós somos muito ligados a Marinoni intelectualmente, mas a gente diverge dele. Pelo seguinte, para Marinoni, a tutela inibitória é uma tutela de cognição limitada. Por que limitada? Porque o juiz só examina a possível ocorrência do ilícito. Ele não examina dolo, culpa ou dano. Para mim e para Serginho, isso não tem nada a ver com limitação de cognição. É porque, na verdade, esses temas são irrelevantes para a tutela inibitória. Não é que o direito o direito proíbe que você examine isso. Não é uma questão de proibição, não é uma questão de limitação pela lei. É uma questão de irrelevância. São questões irrelevantes para a tutela inibitória. Aí Marinoni falou, mas isso é limitação. Não é limitação. Se for assim, toda ação é limitada, todo processo é limitado. Todo processo você examina qualquer questão? Não, você só examina as questões que são relevantes para aquele processo. Se você entender que porque você não examina questões irrelevantes, a cognição é limitada, todo processo é de cognição limitada. A ação inibitória
É uma ação de cognição plena. Mas o ser pleno na tutela inibitória é restringir-se a de verificar se o ilícito vai ocorrer ou não vai ocorrer. O projeto de novo CPC, inclusive, diz isso expressamente. Há um dispositivo lá que ninguém viu, um dispositivo completamente fora dos holofotes, é um parágrafo de um dispositivo, ninguém viu, não viu um comentário sobre esse dispositivo. É um dispositivo assim, para a concessão da tutela inibitória, é irrelevante averiguar a culpa ou dolo, né? Culpa ou dolo, e a ocorrência do dano. Então, a tutela inibitória é uma tutela contra o ilícito a ser praticado. Essa é a primeira modalidade de tutela específica. A segunda modalidade de tutela específica é a chamada tutela reintegratória ou de remoção do ilícito. Tutela reintegratória ou de remoção do ilícito. A tutela reintegratória ou de remoção do ilícito também é uma tutela só contra o ilícito. Só contra o ilícito. Também aqui são irrelevantes culpa, dolo e dano. É irrelevante saber se houve dano, se não houve dano, se houve culpa, se não houve culpa. Absolutamente irrelevante. A tutela reintegratória é uma tutela contra o ilícito. A diferença da inibitória é que na reintegratória a tutela é contra o ilícito já praticado. O ilícito já foi praticado e o seu objetivo é removê-lo, é apagar o ilícito. O que se quer é só apagar o ilícito. E a gente não pode confundir consequências do ilícito com dano, necessariamente. Porque a materialização do ilícito não configura necessariamente um dano. Por exemplo, um DVD pirata é a materialização do ilícito. Se o DVD pirata foi pirateado, mas ainda não foi distribuído, não foi comercializado, não houve dano. Não houve dano. Não houve prejuízo nenhum. Mas a materialização do ilícito. Você pode remover o ilícito e ver que é irrelevante saber se houve dano ou não. É irrelevante isso. Há o ilícito ali. Imagine um outdoor que seja um outdoor com conteúdo ilícito. Pode ser que o outdoor tenha sido colocado de madrugada. Ninguém tenha nem passado por ali, tem visto nada. É possível determinar que ele seja retirado, por publicidade enganosa, que ele seja retirado, mesmo que ninguém tenha lido. É irrelevante saber se alguém leu ou não. Irrelevante. Porque a leitura de alguém é que seria o prejuízo, digamos assim, o prejuízo com a publicidade enganosa. Mas é irrelevante. A ilicitude já está materializada ali. A tutela de remoção do ilícito é uma tutela contra a materialidade do ilícito, para removê-la. Portanto, é irrelevante averiguar culpa, quando eu falo culpa, lato sensu, né? Culpa e dolo, e dano. Também é uma tutela contra o ilícito. E aqui eu faço uma observação, porque o ilícito que eu estou falando aqui pode ser tanto o ilícito de natureza negocial como de natureza extranegocial. De modo que, quando você pensa, por exemplo, o inadimplemento de um contrato, existe um contrato que foi inadimplido. Quando você vai ao judiciário e pede o adimplemento de um contrato, você está pedindo a correção de um ilícito. A tutela de adimplemento é uma tutela de remoção do ilícito. Perceba que você pode, ao mesmo tempo, dizer, olha, ele inadimpliu o contrato e me causou prejuízo. Mas são duas coisas diferentes. Eu pedirei que ele adimpla o contrato, ou seja, remova o ilícito, e, se houver prejuízo, me indenize pelo prejuízo. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. A tutela do adimplemento é uma tutela de remoção do ilícito contratual, do ilícito negocial. Eu digo isso porque, na primeira versão do pensamento de Marinoni colocava a tutela do adimplemento contratual como uma outra modalidade de tutela específica. Ele colocava como um exemplo de tutela específica, ao lado da remoção do ilícito. Me parece que ela não é um exemplo, não é uma outra espécie. A tutela do adimplemento contratual é a mesma tutela de remoção do ilícito, só que de remoção de ilícitos contratuais. Pois bem, aí chegamos à terceira espécie de tutela específica. A terceira espécie de tutela específica é a tutela ressarcitória, ou seja, a tutela contra o dano. A tutela de ressarcimento
do dano. Aqui sim o dano é relevante. É a única das tutelas específicas em que o dano é relevante. Na tutela ressarcitória, a culpa pode ser relevante. Pode ser. Pode ser porque depende do tipo de responsabilidade que se relaciona ao caso. Se for responsabilidade objetiva, o dano a culpa é irrelevante. Se for responsabilidade subjetiva, a culpa é relevante. Então, na tutela ressarcitória, vai se averiguar se houve a ocorrência do dano. Percebam que eu não falei de ilícito. Não falei de ilícito, falei do dano. Porque o dano pode ter decorrido de ato lícito, como pode ter decorrido de ato ilícito. Então, a ilicitude não é pressuposto da tutela ressarcitória. O pressuposto da tutela ressarcitória é o dano, quer dizer, o dano indenizável, né? O dano que possa ser indenizado. Esse que é o pressuposto. E aí você vai me perguntar, mas Fred, a tutela ressarcitória não é sempre em dinheiro? Não é sempre em dinheiro? Eu posso ressarcir sem ser em dinheiro? Existe ressarcimento que não é em dinheiro. E esse ressarcimento que não é em dinheiro é o que se chama de tutela ressarcitória específica. A tutela ressarcitória específica é a tutela do ressarcimento do prejuízo que não é um ressarcimento pecuniário. Há alguns exemplos de ressarcimento não pecuniário. O mais famoso deles é o do reflorestamento. Imagine um dano ambiental e, ao invés de se pedir o ressarcimento desse dano ambiental em dinheiro, se pede o ressarcimento em meio ambiente. Você quer o ressarcimento do meio ambiente em meio ambiente. Refloreste, cuide das tartarugas, enfim, tome providências de natureza de recomposição, de indenização ambiental em meio ambiente, não em dinheiro. É possível? É possível. É possível. Um outro exemplo de tutela ressarcitória na forma específica, muito conhecido, é o direito de resposta. O direito de resposta, muito conhecido nas questões envolvendo imprensa, né? Do direito eleitoral, é um ressarcimento na forma específica. Você está ressarcindo o prejuízo causado à honra, à imagem, em honra e imagem. Você está ressarcindo em honra e imagem, não necessariamente em dinheiro. A questão que fica é saber se essa tutela ressarcitória específica pode ser atípica. O juiz pode criar um ressarcimento atipicamente. E aí a gente começa a entrar no tema que é o núcleo da minha exposição, mas antes de chegar a ele, eu quero fazer uma última consideração, ainda nessa introdução. Sempre que você quiser se lembrar dessa trilogia das tutelas específicas, a inibitória, a reintegratória e a ressarcitória, sempre que você quiser se lembrar, eu sugiro que se leia o artigo 20 do Código Civil. O artigo 20 do Código Civil, ele é um dispositivo que cuida dos direitos de personalidade, e ele fala lá no caput que, reparem bem, a ameaça de lesão a direito de personalidade e a lesão a direito de personalidade podem ser cessadas. Quer dizer, eu posso evitar a concretização da lesão e evitar a continuação da lesão. E, além disso, eu posso pleitear indenização. Então, olha, ele usa três verbos aqui, há 3 núcleos. Os penalistas chamariam de 3 núcleos do tipo impedir a lesão, fazer cessar a lesão e indenizar. Ora, o que é impedir a lesão? Tutela inibitória. O que é fazer cessar a lesão? Tutela de remoção do ilícito. Você cessa o ilícito. O que é indenizar? Ressarcimento. As 3 tutelas específicas estão claramente distinguidas
nesse caput do artigo 20, que é, sob esse ponto de vista, muito didático. Muito didático. Fica fácil de você perceber a diferença entre as espécies de tutela específica. Pois bem, chegamos ao 461. O 461, meus caros, eu quero fazer logo essa correção, porque o que eu vejo muito por aí? Não sei se Cabral vê isso, mas o que eu vejo por aí é o seguinte: o pessoal vai falar do 461 e diz assim, minha casa, você já estudou ação inibitória? Aí a ação inibitória é o 461. Veja bem, o 461 não é ação inibitória. O 461 é o dispositivo que consagra a tutela específica, a generalização, ou melhor, a priorização da tutela específica nas obrigações de fazer e de não fazer. Tutela específica que pode ser inibitória, reintegratória ou ressarcitória. Ou seja, o 461 é a fonte normativa, do direito à tutela específica, qualquer que seja ela, nas obrigações de fazer e não fazer. Não é só direito à tutela inibitória, é direito à tutela específica em qualquer das suas modalidades. Então, todas as tutelas específicas relacionadas a fazer e não fazer, e também entrega de coisa, por conta do 461A, se extraem do artigo 461. Então, não é só inibitória. Importante esse registro. Pois bem, esse dispositivo 461 é acrescentado pela reforma de 94, ele é absolutamente revolucionário. É o dispositivo, assim, eu acho, né, dos melhores dispositivos do nosso CPC, dos mais sofisticados dispositivos do CPC, mais revolucionários, e que talvez, por conta desse possível excesso de sofisticação, excesso de avanço, talvez, ele adormeceu. Ele não funciona como poderia funcionar. Porque o 461, sobretudo no seu parágrafo 5º, ele traz, meus caros amigos, uma cláusula geral de efetivação da decisão judicial. O que significa isso? Significa que o 461, parágrafo 5º, consagra a possibilidade de um juiz, para efetivar suas decisões relativas à tutela específica, de fazer ou não fazer, e também de entrega de coisa, pode criar a medida executiva adequada à concretização da sua decisão. E pode criar de ofício. De ofício. Não é só criar a pedido, não. Ele pode criar de ofício. Com esse dispositivo, nós demos aqui, só com ele, uma outra guinada de 180 graus. Saímos de um modelo de tipicidade da execução, em que a execução deveria se pautar em um modelo típico, pré-determinado pelo legislador, a um sistema de atipicidade da execução. Inclusive, quando eu dou essa aula, eu fico com muito receio, por conta da linguagem oral, quando eu falo modelo da atipicidade, eu fico com medo do aluno anotar modelo da tipicidade. Aí eu tenho que falar modelo, espaço, da, espaço, atipicidade. Então tem dois A's aí, né? Modelo, espaço, da atipicidade. Eu falei o atipicidade e ficou pensando que era... Tá vendo? Errou de novo. Então é atipicidade. Atipicidade. Modelo da atipicidade. O juiz pode... porque a nota você não sabe qual é o prejuízo da linguagem oral. É igual a A. Quando eu falo A na aula, como é que você anota A, né? Como é que você anota A? Vai anotar o artigo A ou vai anotar A do verbo haver? É um problema, né? Então, sempre que eu falo A do verbo haver, na aula, eu falo A do verbo haver, A do verbo haver, porque senão ele já começa no A só o artigo. E aí embola tudo, é bem diferente, né? Então, o que é um modelo da atipicidade? A execução, ela pode, a execução de fazer ou não fazer, para concretizar a tutela específica, pode realizar-se por qualquer meio. Qualquer meio. Meio sugerido pelo exequente,
meio criado pelo juiz, desde que o meio seja um meio adequado. Um meio adequado é um meio razoável, né? Não pode ser um meio desequilibrado. Você terá de, obviamente, aqui aplicar a razoabilidade. E a proporcionalidade tem que ser um meio que consiga atingir os fins de uma maneira menos onerosa possível. Esses meios executivos atípicos, eles podem ser tanto meios executivos diretos quanto indiretos. Isso é uma coisa também que é importante. Porque, de um modo geral, nos livros, aparecem esses meios executivos apenas como indiretos. As medidas de coerção indireta, coerção psicológica. Mas o parágrafo do 461 autoriza também medidas de coerção direta. Direta. Como, por exemplo, eu vou falar aqui para magistrados assim, que estão em situações, que costumam enfrentar situações em que essa medida direta que eu vou mencionar é muito apta a resolver os problemas, que é a da intervenção na empresa. A intervenção judicial na empresa é uma medida de execução direta. O Estado, ele vai determinar alguém para gerir a empresa e tornar a empresa adequada à finalidade da tutela específica. Só que a intervenção judicial na empresa nós só temos prevista na lei do CAD. A lei do CAD disciplina a intervenção judicial na empresa, para efetivar as decisões do CAD. Então, a intervenção judicial na empresa lá é uma medida típica para efetivar as decisões do CAD. A pergunta que se faz é, ela pode ser utilizada em outras situações, por exemplo, tutela de idosos, tutela de meio ambiente, como medida atípica, com base no parágrafo do 461? Não tenho dúvida que sim, não tenho dúvida que sim. É plenamente possível. E aí você vai ter uma medida executiva direta, porque é a intervenção judicial e execução direta, atípica, lastreada no parágrafo 5º. Assim como é possível uma medida executiva indireta atípica. Vou dar alguns exemplos de medida de execução indireta atípica. Veja, qual é a medida de execução de fazer ou não fazer mais famosa? A multa. Todos aqui, eu acho que é possível que todos os juízes aqui já tenham algum dia dado uma decisão liminar ou final, mandando fazer ou não fazer alguma coisa sob pena de multa. É possível, depois a gente pode fazer uma pesquisa, todos os senhores aqui juízes já tenham alguma decisão na vida, faça sob pena de multa. A multa é de todas as medidas executivas de execução indireta a mais famosa, a mais difundida, a mais pop e a mais simples. Praticamente não exige do juiz nenhuma fundamentação. Nenhuma fundamentação. Ele não precisa dizer por que ele escolheu a multa. Nenhum juiz diz, eu estou escolhendo a multa porque eu reputo a multa mais adequada. Ele simplesmente diz, faça sob pena de multa. E aí já está no automático. Está no automático. E essa primazia da multa tem gerado inúmeros problemas, e os senhores sabem disso muito mais do que eu. A ponto de os autores das ações, às vezes, torcerem pelo inadimplemento. Torcem pela desobediência. Apostam na desobediência. Tomara que desobedeça a decisão. Tomara que fique muito tempo aí. Eu não vou nem avisar o juiz que está desobedecendo, porque quanto mais passar, melhor. Aí aparecem valores vultosos, milhões de reais. Isso na justiça estadual, a coisa é bizarra, né? Assim, a empresa de energia tem que ligar a luz da pessoa. Tem que ligar a luz urgentemente. Aí outra, R$3.000 por dia para ligar a luz. Aí a pessoa sai, viaja, tira férias. Tenta ligar, não consegue. Quando aparece, está lá, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Porque os juízes, eles não refletem muito. Essa é uma verdade que a gente tem que levar em consideração. Não há reflexão, não há ponderação. Ponderação nesse sentido, né? Não se pensa, eu estou aplicando a multa, isso é adequado para esse caso. Será que é adequado uma multa, por exemplo, multa diária, quando a obrigação tem que ser instantânea, fazer um show no Réveillon de 2013 para 2014, multa diária. Qual é o sentido da multa diária? Não tem o que fazer. Não tem por que ser diária. Será que se aplica a multa para obrigações cujo valor patrimonial é insignificante? Insignificante, de modo que a multa acaba distorcendo
o interesse material, no caso, são reflexões que devem ser feitas. Mas não se costuma fazer, porque, na verdade, se ignora esse poder geral do 461, parágrafo 5º, que permite que se crie a medida mais adequada ao caso. Então, eu pergunto a vocês, é possível criar multa atípica? Uma multa que é típica, a multa é típica. Mas eu posso criar uma multa atípica? O que seria uma multa atípica? Uma multa cujo valor reverta a um terceiro. Por exemplo, olha, isso aí vai ter uma multa, mas essa multa aqui, o valor não vai para o autor. Porque ir para o autor é o que está tipicamente previsto. Mas uma multa que reverta a um terceiro, que reverta a uma instituição de caridade, que reverta para um fundo de proteção dos interesses difusos, é possível isso? Plenamente possível. Por que é plenamente possível? Porque o parágrafo 5º do 461 permite multa atípica. E veja que eu estou falando de multa, não estou falando de multa diária, porque é outra coisa, as pessoas só falam em multa diária. É quase que, né? É quase que um combo. É multa diária. É multa. Pode ser diária, pode ser mensal, pode ser fixa, pode ser horária. Horária. E há situações de multa horária. Eu mesmo tive um caso com um advogado que a multa tinha que ser horária. E por não ter sido horária, não adiantou nada. Tinha que uma situação de emergência hospitalar, de tal modo que não adiantava assim 2 dias. E era uma sexta-feira. Sexta-feira. O juiz disse assim, vou examinar a segunda. O cara morreu domingo. Morreu domingo. Então, há situações de multa horária. Claro que a multa horária não vai poder ser R$3.000 a hora, mas você tem que contar o taxímetro. Para quem se lembra do taxímetro, né? Vocês lembram, Cabral, do taxímetro? O taxímetro rodando por hora e não por dia. Mas Cabral não se lembra da ficha caindo. No orelhão, pô. Porque quando a gente fala assim, caiu a ficha, né? Ninguém dos mais jovens sabe do que se trata. Caiu a ficha. Porque só quem ouviu o barulho da ficha caindo sabe como isso tem a ver quando a ideia se realiza na nossa mente, né? Como o som da ideia se realizando na nossa... A gente percebendo as coisas, é o barulho da ficha caindo no orelhão. Pois bem. Então, veja que eu dei 2 exemplos aqui. Um exemplo de medida atípica e direta, a intervenção. Exemplo de medida atípica e indireta. Só que quero fazer uma outra reflexão com vocês. De um modo geral, as pessoas, quando estudam o parágrafo 5º do 461, estudam a medida de execução indireta sempre pelo medo. Quer dizer, o juiz vai convencer a parte, atemorizando a parte. Atemorizando a parte. Do tipo, faça sob pena de multa. Então, você tenta pressionar a mente pelo temor do que possa vir a acontecer. Sucede que a pressão na mente da pessoa não necessariamente se dá pelo medo. Percebam, eu vou dar um exemplo com a minha mulher, que é um celeiro inesgotável, uma fonte inesgotável de exemplos. Né? É impressionante como ela se especializou em criar exemplos para mim. Então, ela... Quando quer, por exemplo, ela entende que eu sou o devedor. Ela me reputa devedor. Devedor de fazer. Vamos imaginar. Então, ela pode buscar a tutela específica. Né? Então, busca essa tutela específica do meu fazer de 2 maneiras, né? Conforme eu disse. Uma execução direta. Por exemplo, ela poderia ir lá fazer à minha custa. Seria uma execução direta. Ela faria por mim sob minha custa. Mas as mulheres não costumam fazer isso. Então, não sei se você é vítima disso, Cabral. Cadê a mulher de Cabral? Não sei onde está a mulher de Cabral. Não sei. Minha mulher, ela pressiona para que eu cumpra. Ela quer a tutela específica cumprida por mim. Então, ela se vale da seguinte alternativa retórica. Ela diz assim, ó. Faça, senão, esse, né, é uma alternativa retórica pelo medo, ou faça que
Não muda, retoricamente? Então você tem, de um lado, a punição, o temor, a multa, por exemplo. De outro lado, há o prêmio, a recompensa. O prêmio e a recompensa também são medidas de execução indireta. O juiz pode se valer delas? Pode. O parágrafo 5º do 461 autoriza medidas de coerção indireta premiais. Premiais. Existem no nosso sistema medidas de coerção indireta premiais típicas? Típicas. Existem. Dá um exemplo. O mais célebre exemplo é o da monitória. Na monitória, o juiz diz assim, pague, é típico isso, pague que você fica liberado das custas e dos honorários. Perceba que essa é uma forma de convencer o devedor na monitória por uma recompensa, por um prêmio, com estímulo e não pelo medo. A pergunta que eu faço aos senhores é, eu posso pensar numa recompensa atípica com base no parágrafo 5º do 461? Cabral, eu posso pensar numa promessa de recompensa feita pelo juiz? Portanto, uma promessa de recompensa judicial com base no parágrafo 5º do 461? Eu acho plenamente possível. Se eu defendo que o juiz pode criar uma medida de punição atípica, por que eu não vou defender que ele pode criar uma medida de recompensa atípica? Eu até escrevi um artigo sobre isso, é inédito, vai ser publicado num livro em homenagem a Araquém de Assis, e o título de propósito é esse, A Promessa de Recompensa Judicial. É uma provocação logo de cara para a pessoa já querer ler o artigo, né? Promessa de recompensa judicial é possível? É possível. Parágrafo 5º permite. Exemplo, o juiz pode dizer o seguinte, ó, se você cumprir a decisão em tanto tempo, eu facilito a sua vida. E cria mecanismos de facilitação. O que defende o colega de vocês, Eduardo Costa, que é do TRF da Terceira Região, tem um belíssimo artigo sobre execução negociada, publicado na revista de processo de 2000, um das revistas de processo do ano de 2012. Eu recomendo que vocês leiam, se possível trazer Eduardo para falar isso para vocês. Mas é execução negociada. Ele defende, com base no parágrafo 5º do 461, a possibilidade de o juiz sentar e negociar uma forma de executar uma decisão que impõe a implementação de uma política pública, algo que está do dia a dia de vocês. E negocia, facilita o cumprimento da decisão, cria mecanismos facilitadores. Isso é possível? Mecanismos de facilitação atípicos é possível? É, porque o parágrafo 5º do 461 autoriza isso. Autoriza qualquer medida que sirva para executar a decisão, seja uma medida de execução direta como indireta, sendo indireta por medo ou por recompensa. O problema é que os exemplos que eu dei, tanto o da multa atípica quanto o da intervenção atípica, são exemplos em que eu me valho de uma medida que já é típica para uma situação e eu quero dar uma reformatada nela para outra situação. Então, eu estou pegando um modelo que é típico e que é conhecido para aplicar atipicamente em outras situações. A pergunta que me fazem é a seguinte, eu posso simplesmente criar do nada uma medida que não tem parâmetro em lugar nenhum? Por exemplo, desligar a luz da empresa até ela cumprir a decisão. Imagina uma grande empresa, tem um prédio de 30 andares, no 30º andar funciona a presidência. Você diz assim, olha, se você não cumprir essa decisão, enquanto você não cumprir essa decisão, os elevadores estão desligados. Até cumprir. É possível isso? É possível. Perceba que isso é uma medida de execução indireta, medida que não vai enriquecer o autor e que talvez, a depender do caso, seja extremamente efetiva. Imagine o presidente da empresa indo trabalhar, trabalhando no 30º andar, chega lá para trabalhar, certamente tem aqueles elevadores privativos, que só sobe ele, alguém já deve ter visto isso, né? Existe. Só sobe ele. Inclusive, o elevador só tem botão para o último andar, porque não pode parar, é um expresso, né? Você desliga o elevador, o cara vai ter que subir de escada.
Ele vai dizer, por que eu estou subindo de escada? Estou vendo a luz aqui funcionando. Não, porque tem uma decisão judicial que diz que enquanto a gente não cumprir a decisão, o elevador fica desligado. É possível isso? O exemplo é caricatural. Ele parece absurdo, parece grotesco, mas não é. É possível isso. Como é possível, por outro exemplo, de medida atípica, criada do nada, você imaginar assim, ó, imaginar uma empresa que está poluindo absurdamente, e não está parando de poluir. Colocar uma placa na frente da empresa assim, esta empresa está poluindo o meio ambiente em descumprimento da decisão judicial. Na porta. Até ela cumprir. É um constrangimento? Constrangimento. Mas a execução indireta é um constrangimento. Mas é um constrangimento que só submete quem quer. Porque o constrangimento só dura enquanto você estiver desobedecendo a decisão. Cumprida a decisão, o constrangimento desaparece. É possível? É possível. Eu fico dando esses exemplos porque eu tenho uma experiência na advocacia muito triste e lamentável com a multa. Muito triste. Os piores episódios da minha vida na advocacia, quando eu falo piores episódios de bandidagem, envolvem multa. Sim, claro, todos eles, todos. Tem um caso meu que eram 13 milhões de reais de uma multa. A moça pegou um carro num leasing, no mês de abril, não pagou nem a primeira prestação, em maio já entrou com ação de revisão, não pagou nada e disse que não podia fazer nada contra ela. Aí ela pegou os autos, ganhou uma liminar, 5 mil reais o dia, pegou os autos, foi para casa. 5 anos depois voltou, dizendo que há 5 anos a decisão estava sendo descumprida. 5 mil o dia, dava 13 milhões de reais. Numa quinta-feira de noite, disse que era urgente, precisava de um plantonista para poder decidir. O plantonista urgentemente determinou, quinta-feira de noite, o arrombamento de um cofre do banco. Não foi para pagar, não. Ele mandou arrombar o cofre do banco e levantar 13 milhões de reais. Porque ela não pagou uma prestação do leasing. Isso é um absurdo, eu sei que é um absurdo. Eu sei que isso só acontece na Bahia. Só acontece na Bahia. Eu sei disso. Sou baiano, posso falar tranquilamente. Mas eu acho que, embora neste caso concreto a causa não tenha sido propriamente o desconhecimento de outras medidas executivas, nesse caso não foi. Mas há situações que são absolutamente... O juiz não pensa em fazer nenhum tipo de coisa errada, nada. Ele simplesmente coloca a multa, porque vai no automático, e quando, tempos depois, ele vai ver, a situação virou uma situação absurdamente desproporcional, e ele olha, como é que eu vou resolver isso? Então eu peço de vocês essa atenção. Na hora que for determinar uma medida executiva com base no parágrafo 5º do 461, pondere se a multa é realmente a mais adequada, e sendo ela a multa, tem necessariamente que reverter ao autor, sendo ela a multa, não podia ser uma multa fixa, precisa ser periódica, precisa ser todo dia. Isso é uma ponderação. Não há outras medidas executivas que podem ser criadas mais adequadas ao caso? É uma ponderação que eu gostaria de fazer. Para terminar a minha exposição, eu gostaria de fazer uma última discussão, trazer uma última discussão para vocês. Que é o seguinte: pode o parágrafo 5º do 461 servir de fundamento para que o juiz determine o cumprimento de uma decisão com base em prisão civil? Prisão civil, vejam, prisão civil com medida de coerção indireta, né, que a prisão civil é atípica. A prisão civil atípica, porque a prisão civil típica, nós sabemos, ela cabe nas ações de alimentos. Nas ações de alimentos. A pergunta é, cabe prisão civil atípica como meio executivo no Brasil? Percebam, não é prisão por desobediência, que, por sinal, nem cabe prisão. Nem cabe prisão. Né? Salvo engano, eu não sou penalista, mas consta que o crime de desobediência é aquele crime que você tem que fazer um termo lá de ajuste, um termo circunstanciado, não pode nem mandar prender. Então é uma coisa curiosa, né? Se o crime de desobediência não tem prisão em flagrante, para que serve o crime de desobediência? Para mim é uma reflexão que tem que ser feita, do ponto de vista de política criminal. Se o sujeito pode desobedecer, que é uma coisa instantânea, ele não vai ser preso. Enfim, no nosso caso é assim. Não estou falando de prisão por desobediência, estou falando de prisão civil.
atípica é possível? Tema ultra sensível, né? Muito delicado, suscetível a diversas abordagens, sobretudo ideológicas. Eu vou fazer uma abordagem bem fria, bem fria. A Constituição prevê a prisão civil por dívida, nas execuções de alimentos. A depositária fiel, o Supremo derrubou. Então, para cobrar alimentos. Só que a Constituição fala prisão civil por dívida. Nós temos duas possíveis interpretações aí. Quando a Constituição fala prisão civil por dívida, o por dívida aí significa por qualquer coisa. É uma interpretação. Então, prisão civil só para alimentos. Ou você pode interpretar, não, quando a Constituição fala prisão civil por dívida, o por dívida aí é por dívida. E dívida tem natureza patrimonial. Ou seja, para efetivar direitos de conteúdo patrimonial, a prisão civil só serve se for alimentos. For para alimentos. Mas será que para direitos sem conteúdo patrimonial, a prisão civil estaria proibida? É a pergunta que eu faço. A Constituição fala prisão civil por dívida. Toda vez que eu falo isso na aula, eu pergunto, cabe prisão civil como medida atípica? Aí os alunos, todos unânimes, né? Porque já passaram por direito penal. Então, aquele do início, né? Então, unânimes. Não, Pacto São José da Costa Rica, não. Fiz onde está na Constituição isso? Porque eu não me lembro dessa proibição. Está lá no artigo 5º, fiz onde? Lê para mim, por favor. Aí o cara lê. Não cabe prisão civil por dívida. Aí está dizendo que não cabe prisão civil por dívida. Essa eu sei que não cabe, até porque se a pergunta fosse cabe prisão civil por dívida, a pergunta seria uma pergunta muito ingênua. Tem proibição expressa. Estou falando prisão civil como meio atípico para o que não é dívida, porque por dívida não dá. Então, ou dívida é qualquer coisa, ou dívida tem um conteúdo semântico peculiar, e me parece que o conteúdo semântico de dívida está relacionado a questões patrimoniais. Então, o que eu defendo? Embora eu saiba que esse meu posicionamento é um posicionamento antipático. Eu sei que é antipático. Eu defendo que cabe prisão civil como medida atípica para efetivar direitos sem conteúdo patrimonial. Desde que, obviamente, seja uma medida adequada, razoável para o caso, funcione. Não é porque o direito é sem conteúdo patrimonial que você vai mandar prender, se outros meios executivos seriam tão adequados quanto. A questão é, se a prisão civil se revelar como uma forma adequada de tutelar direitos sem conteúdo patrimonial, eu não consigo enxergar proibição para ela. Não consigo enxergar. Me parece que é uma forçação de barra grande você dizer que quando a Constituição fala em prisão civil por dívida, fala prisão civil para qualquer coisa. O por dívida ali tem uma razão histórica. Para questões patrimoniais, se você prende o cara, como é que ele vai fazer frente a uma questão patrimonial se ele está preso? Então há um quê de humanidade aí. Ele preso não vai conseguir fazer frente à sua dívida, trabalhar para poder gerar dinheiro e pagar. Mas se a questão é não patrimonial, eu entendo que é possível. Eu entendo que não há restrição. Embora esse meu posicionamento, eu reconheço, é um posicionamento minoritário. Minoritário. Porque quando se fala em prisão civil, se há um peso ideológico muito forte e não se admite prisão civil no Brasil, a ponto de o Supremo ter restringido para depositário infiel. Uma das medidas executivas mais eficazes do mundo era a prisão civil para o depositário infiel. O Supremo entendeu que não se aceitava mais por conta do Tratado Internacional de que o Brasil faz parte. Pois bem, Talamini, daqui do Paraná também, grande amigo nosso, Talamini tem um artigo em que ele combate veementemente a prisão civil como medida de coerção atípica. Veementemente. Apenas para registro. Pois bem, então, feitas essas considerações, meus caros, eu espero ter enfrentado o tema a contento e fico à disposição de todos para, se houver possibilidade de debate, eu posso responder. Se não, fico à disposição para que vocês me convidem de novo e eu possa voltar com menos pressa do jeito que eu estou hoje. Eu estou pegando, vou para o aeroporto para pegar o mesmo avião que eu peguei vindo. Só que ele foi ali em Porto Alegre, vai passar por aqui de novo e vai voltar para a minha terra. Muitíssimo obrigado. Só podemos agradecer ao professor Didier
o que todos esperavam de fato aconteceu, mais uma brilhante conferência, abordando com muita propriedade um tema tão relevante neste momento do direito processual, que nos preocupamos mais com a concreção dos direitos, porque não praza mais o direito processual a simples declaração de direitos, e são medidas como estas que primam pela efetivação, que garantem de fato uma correta prestação judicional, e mesmo com sacrifício pessoal, chegando pouco tempo antes da palestra, tendo que se ausentar logo na sequência, o professor Didier mais uma vez nos brindou com seu conhecimento. Já é um parceiro antigo da escola, e tenho a certeza, professor, que em outras ocasiões reiteraremos o convite. E como forma de agradecimento, eu passo às mãos do professor uma pequena lembrança em nome da escola, da magistratura e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.